Ô Flávio, tu falou uma parada aí que é interessante, que tem a ver com que a empresa deveria... O ideal é que ela deveria funcionar independente do rosto, do teu rosto, por exemplo. Sim, né? sim. Mas existe um movimento agora que tem a ver com internet especificamente, que é as empresas colocando nelas mesmas um rosto, né? E esse rosto, geralmente eu uso o exemplo aqui da Carla, lá da CIMED, né? Que ela acaba se tornando o rosto da CIMED, que é um ponto de ancoragem para audiência, não, mas para o público mesmo, consumidor. para o consumidor se identificar com aquela marca por meio daquele rosto ali, né? Esse é um movimento, assim, vocês já estão fazendo isso há muito tempo, esse movimento já existia antes, a gente está só recalchutando ele? Olha só, engraçado, o mercado financeiro ele vem mudando de ideia sobre esse assunto. Ali na década de 80, 90, até 80 anos 2000, existia um pensamento no mercado financeiro que seria negativo um líder com uma marca muito forte, porque poderia criar uma dependência entre a empresa e a figura daquele cara. Então existia uma resistência quase preconceituosa sobre isso. A gente tinha algumas exceções no mundo. Uma delas foi o Steve Jobs e o Bill Gates, naquele período da história. E muito maneira essa rivalidade. Sim, né? exato. E o Bill Gates e o Steve Jobs chegou a ser demitido no negócio dele. Mas depois eles tiveram que recuar e dar o braço a torcer e trazer ele de volta. E aí ficava sempre a dúvida, caramba, a Apple depende do Steve Jobs? Sempre ficava aquela... A real é que todo negócio, sem exceção, depende do seu fundador até um momento. E essa dependência, ela não é negativa, é o contrário. Ela é condição para que aquele negócio passe por uma zona de arrebentação, digamos assim, onde é aquela zona mais crítica que a empresa pode desaparecer a qualquer momento. Então, um líder é o que faz a diferença. Todo líder fez a diferença no seu negócio até um ponto. O que é negativo é quando, depois de um determinado tempo, essa dependência ela se perpetue. Porque daí o que acontece? Esse cara morrer, esse negócio está prejudicado. Então, é um primeiro sucesso para um líder fazer esse negócio acontecer. Depois, um segundo sucesso é ele fazer esse negócio acontecer sem a dependência dele. E a Apple conseguiu cruzar essa arrebentação. Tanto é que hoje a Apple é uma empresa trilionária em dólar, multitrilionária em dólar, sem a presença do Steve Jobs, mas fica a memória do cara que foi o que revolucionou. Agora, a gente vive um momento diferente. Porque Steve Jobs e Bill Gates é quase como se eles tivessem uma licença poética para serem esses líderes e as outras empresas não. Agora, nessa creators economy, ou seja, na economia criativa da internet, já é admissível que líderes com presença forte, do ponto de vista público, sejam aceitos pelo mercado financeiro. E que isso não seja visto como um ponto negativo. O próprio CIMED, que você acabou de citar agora, acabou de receber um aporte do Fundo Soberano de Singapura, quando a gente sabe que o Adib e a Carla são presenças fortes e que movimentam a CIMED. Então, hoje, você vê Zuckerberg, você vê o Jeff Bezos, você vê... E dentre muitos outros dessa nova geração, tech, que mostrou que um líder, a personificação da empresa na figura de um líder, ajuda a vender. Agora, obviamente, continua sendo importante o líder também criar esse momento onde ele institucionaliza, ele despersonaliza o negócio e institucionaliza o mesmo negócio. É que daí isso, hoje em dia, que faz? É o papo que a gente fala assim, tanto de cultura, sabe? O líder pega, o fundador pega, daí consegue construir uma cultura sólida dentro da empresa, onde todo mundo acaba tendo um pouco dele, refletindo ele nas tomadas de decisão, tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta, Flávio. Eu tenho uma teoria sobre isso. Não sei se faz sentido ou não, posso estar falando uma grande asneira aqui, mas por isso que é legal bater papo. Mas a década de 90... Tem ninguém ouvindo. Né, 80, quase ninguém. 80 e 90, muito desse posicionamento até dos fundos, eu lembro muito, porque eu sempre fui um moleque da internet, né? E daí quando eu comecei a montar as minhas empresas, aconteceu isso. O fundo chegou pra gente fazer a venda e falou, puta, Breno, você tem que sumir, não sei o quê, você não pode. Tanto é que eu fiquei no hiato. No começo do Twitter, era um dos caras que mais tinha seguidor no Twitter. Eu meio que fiquei no hiato depois que eu desbloqueei o iPhone, porque era isso, eu precisava criar o nome da minha empresa, né? A Fingertips não podia depender 100% do Breno. A outra empresa não podia depender 100% do Breno.
não tem mais a ver com o canal antigamente? Antigamente o que acontecia? A partir do momento que a gente ficasse famoso e a gente tivesse muito espaço na Globo, no SBT, na Veja, na Exame, aí essas empresas não iam ficar fazendo tão pay media. Hoje não. Hoje, como a gente tem tantos canais abertos, criou comunicação direta. Então é importante hoje você ter aquela voz, aquele rosto, a identificação. Hoje mudou completamente a relação. Então era muito mais uma forma deles se protegerem. É que pulverizou. É que quando você estava só... você falou década de 80, para a galera que é mais jovem não vai lembrar como é, mas praticamente uma matéria no Fantástico ou uma capa na Veja elegia um presidente ou derrubava um presidente, entendeu? Hoje em dia já não é assim, porque hoje em dia a internet ela pulverizou. Todo mundo tem a sua emissora, né, de televisão na sua própria mão. E essa pulverização também torna o risco da dependência de uma figura menor. Exato. Então, hoje, não ter essa figura é tipo assim, cara, você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá deixando dinheiro na mesa. Você tá louco? Não, bora fazer. Tem que pegar, criar sua identidade, se conecta com o público. E daí você pega até as grandes empresas brasileiras começaram a fazer essa virada. Fazendo, você deu o Benchimol da XP, todo mundo. Faz, o André Esteves do BTG, a Cristina Junqueira do Nubank. Tá cada vez todo mais mundo está se posicionando na internet, porque todo mundo já entendeu que isso é um ativo. Não é mais um passivo. Exato. É um ativo. É um ativo e que não só humaniza, como você consegue ter o canal direto, você tem a fidelização, você tem a frequência e você consegue muitas vezes passar a mensagem, que eu aposto com o Flávio também já aconteceu, várias vezes a gente sentava, dava uma entrevista, alguma coisa, a headline não tinha nada a ver com o que a gente tinha falado. Isso é muito comum. Cara, e daí você vai olhar e fala assim, cara, não, calma aí, vem, volta aqui. Não, como será que tá a thumbnail do episódio de hoje? Né? Mais ou menos isso. A thumb do último eu pedi pra trocar. Aí como que tava? Eu não sei como é que tá, mas os caras eles vão fazer de um jeito que vai chamar muita atenção. Eles são bons, é por isso. Mas aí, agora vamos para aquela parte da consultoria pública, que é a seguinte, ó. O meu negócio, ele é isso aqui que a gente tá fazendo agora, né? E é claro que tem outras coisas e tal, mas o meu principal negócio sou eu. Eu sou o meu principal produto, né? No meu caso, isso tudo que a gente falou até agora é mais acentuado, porque no caso da CIMED, eles vão vender produto farmacêutico. No caso de, sei lá, da Apple, do Steve Jobs, ele vai vender aparelho, iPhone, isso aqui. No meu, sou eu falando com os outros. Né? Então aqui eu tenho o máximo de bom de um lado e nada do outro, que a galera me conhece, a galera respeita, os caras vêm até a Zona Leste fazer uns episódios aqui comigo. Que é longe. Né? Que é longe. Mas eu sinto também que eu vou ter muita dificuldade em ficar velho. Vamos dizer que eu fique velho fazendo isso aqui, tá bom? Se a gente for pensar naquilo que você falou. Uma empresa é feita para ser herdada, blá, blá. Vamos dizer que eu escolha ser herdado. né? Eu suponho que eu terei muita dificuldade pra treinar um outro cara pra fazer que nem eu. Manja. É que esse não é o teu produto. Exato. Ah, então tá bom. Esse não é o seu produto, então. Você talvez não tenha um produto. Exato. Entendeu? Isso é apenas um canal de aquisição. Você é um canal de aquisição. Você é um canal de mídia. Não é? Então eu tô olhando errado. Isso. Se você está olhando que você é o produto, você está olhando errado. Lembra quando eu falo de ecossistema? Que tem que criar o ecossistema, tudo. Teve a ideia. Hoje é fácil falar, né, e criticar, como a gente tem várias conversas em portas fechadas, né, no Flow, mas existem duas coisas que alguns empresários cometem, que muitos deles querem fazer escala a qualquer custo e de vez em quando eles fazem escala que eu chamo por leque. Eles começam a abrir várias frentes e param de dar atenção no core, no produto, na teoria principal, que é um pouquinho que aconteceu com o Flow. Aqui, você tem que entender que você tem um negócio gigantesco que é a entrada para o seu ecossistema. O que você vai amarrar embaixo, onde vai te dar monetização, frequência, assinatura, onde você vai ter um clube exclusivo, onde você vai ter experiência. Dá para você montar um conjunto todo e usar esse canal de aquisição como o que é a melhor coisa hoje em dia aqui. Custo de usuário, né? O CAC, né? E tá cada vez mais caro. Hoje você tem parando para pensar, qualquer empresário adoraria. Imagina você começar uma empresa com 2,4 milhões hoje de clientes. Você tem 2,4 milhões de assinantes ali.
Você tem hoje, a nossa live deve ter agora o quê? Umas 10, 12, 14, 20 mil pessoas assistindo. Então, assim, você tem cliente, você tem atenção. O que você tem que agora pensar é estruturar produtos em volta que criem esse ecossistema, onde você consiga ter maior frequência, maior monetização, melhorar, que não dependam necessariamente de você. Ainda assim, mesmo que eu construa tudo isso daí, a partir do momento, na minha cabeça, tá? A partir do momento, vamos dizer que eu fique doente e eu pare de fazer o flow um tempão. Fudeu de qualquer jeito. Qualquer produto desse que eu crio embaixo de mim, eu ia precisar mesmo de alguém para fazer o flow no meu lugar. Não ia? Depende. Minha visão é que não necessariamente. A gente acha que é isso. Hoje, por quê? Porque você está nessa cadeira, aqui sentado, tudo. Se acontece alguma fatalidade, acho que não acabava o flow. Minha opinião. Porque você tem uma cultura hoje aqui dentro forte. O Jeanzão ia poder sentar na mesa, ele não ia fazer igual, ia dar um baque, o pessoal ia falar, tem um ecossistema em volta, você já tem várias pessoas que gostam. Eu acho que o Jeanzão ia arrebentar, cara. Então, eu também acho. Porque ele já sabe que eu quero estar muito afinado com o editor aqui. Tá deixando ele mais bonito ali, ó. Vê o take legal aí, Jean. Mas assim, de verdade, cara, é óbvio que a gente tem que ter essa preocupação. Daí, de novo, por isso você tem que montar outras coisas para sustentar. Mas, cara, não se prende a isso. Você prende em como você consegue montar uma estrutura que dependa cada vez mais. É a mesma coisa igual. Eu tive a época da Fingertips, 80% do faturamento da minha empresa, que não era pequeno, era de um cliente só. É um puta de um risco também. É a mesma coisa. É um puta risco. E daí o que a gente fazia? Nos planejamentos estratégicos, a gente pegava, mapeava e falava, olha, a gente tem que diminuir a dependência desse cliente pelo menos em 30%, 40%. Em 3 anos... esse cliente precisa ter pelo menos uma participação de no máximo 35% dentro do faturamento da companhia. E não é diminuindo. Que ainda é muito. Que ainda é muito. Só que não diminui, crescendo a companhia. A gente fazia um monte de estratégia. Então é isso, entendeu? Hoje sim, o Flow tem uma alta dependência deste canal. Você tinha outros canais e está fazendo, né? Agora você está compondo de novo, Flow News. Você está tentando quebrar essa hiperdependência. O que falta um pouco é criar produto, na minha opinião, um produtinho de base, que a gente já conversou bastante. É como esse ecossistema funciona independente da figura do Igor. A aquisição vai continuar sendo você um tempo. Eu não pretendo parar. É aquela comparação que a gente conversou da última vez, né? Da Globo e o SBT, né? A Globo vive só da publicidade. E o SBT, ele produzia, ele tem suas próprias marcas e produtos embaixo e usava o canal de aquisição, a mídia, como canal de aquisição. Você achou que o SBT ia acabar com o Silvio Santos quando ele faleceu? Tem alguma marca mais próxima do seu fundador do que o SBT? Do que a figura do Silvio Santos? O maior comunicador do Brasil? O SBT acabou? Não. Ou tá se reinventando? Tá precisando se reinventar. Tá se reinventando. Tá se reinventando. Agora, Copa do Mundo trazendo um monte de gente legal de esporte. Os programas estão tentando. Tá se reinventando. É isso. O Silvio já tinha meio que passado o bastão, de certa forma, um tempo antes, né? É que daí o fundador é difícil, né? Passar o bastão 100% estando lá ainda, ele achando que tava sem nenhum, mas é isso, né? Cara, adapta. Fundadores, em geral, eles são meio neuróticos com o próprio produto, né, cara? Vocês foram assim... A WhatsApp foi teu filhinho querido por um bom tempo? O WhatsApp foi uma filha. Tá. A WhatsApp. Desculpa. Então ela é uma filha. Casou. E eu fiquei, quando eu vendi, você vendeu tua filha. Não, ela casou. Você imagina o pai? O pai leva a filha no altar, é duro, né? Ela casou, foi embora e tal. 3 anos depois eu encontrei ela, tava com o olho roxo, dente quebrado. Aí eu vem cá, volta pra casa, levou, já tá linda de novo. Mas eu nunca fui o cara obcecado no produto. Não, nunca fui o cara obcecado no produto propriamente dito. Eu gosto mais do modelo de negócio, né? O produto é parte do modelo de negócio. Eu acho que é nisso que a gente é muito diferente. Eu realmente acho. Que assim, eu queria, e é importante conversar com vocês porque eu queria muito estar mais perto dessa visão aí, sabe? Porque a minha visão, ela é muito artística, de certa forma, manja? Tipo, isso daqui pra mim é importante porque tem uma função social, mas manja? Você pode ter essa visão artística e manter essa visão artística. Você só não pode ser monofásico, entendeu? Você precisa ter várias facetas, várias camadas. O empreendedor, ele não pode ser só artista, ou só financeiro, ou só vendedor. Ele precisa ser generalista. Então você precisa se abrir para desenvolver outras camadas do teu negócio. Então, a parte artística, cara, que bom que você tem esse olhar. Exato. Eu não tinha esse olhar. E ela é apurada.
Eu não tinha esse Nosso olhar no papo. meu negócio. Eu tinha um diretor acadêmico que era o cara que era o paizão E o que ele dessa falasse, área. ele aceitava, E entendia, entendeu? Exatamente. E dava espaço empoderava para esse ele, cara. empoderava. Ó, tá alinhado aqui, me conta mais, deixa eu ver, e conseguia criar mais modelos de negócio em cima disso. Que é nosso papo lá, aquela vez que eu te falei de ambidestria, lembra? Que eu falei, cara, você não pode ser 100% artista. Você tem que ser intencional. Você lembra aquele papo? Você tem que colocar a pessoa desse jeito. Você tendo essa ambidestria, funciona bem, igual o Flávio falou, de generalista. Eu sou um cara que eu sou um pouco diferente do Flávio. Eu sou um pouco mais tecnologia e produto. Sim, tinha um tesão absurdo em ver meus produtos crescendo, funcionando, colhendo feedback, fazendo tudo. Só que a maturidade me fez entender que o produto pode ser incrível. Se ele não tiver um bom modelo de negócio, ele vai morrer em 2 minutos. Então, eu, muitas vezes, sim, abrir a mão. E daí, isso no começo foi muito dolorido pra mim. Imagina, eu tinha feito produto lindo, tava no keynote da Apple e tal, e eu olhava assim, putz, não, tem que sacrificar porque isso não tá vendendo. Se eu colocar aqui essa autonomia máxima para a criança, o pai não vai sentir. Eu não vou chegava no ponto que eu falava assim, putz, eu preciso deixar a criança chorar um pouquinho, senão o pai não vai pagar a assinatura. Preciso fazer com que funcione. Então, o modelo de negócio, muitas vezes, é mais importante do que o produto. Porque é com ele que você vai entender escala, você vai entender aonde a tua empresa pode chegar. E daí o produto você vai contornando. O produto até faz parte do modelo de negócios. Mas o modelo é o guarda-chuva que está em cima. Porque se o cara só dirigido para o produto, ele pode criar uma coisa linda e maravilhosa aos olhos dele, mas que não tem uma inteligência do modelo. Então, eu costumo dar um exemplo legal para modelos de negócio, para as pessoas entenderem. Porque o empresário brasileiro, ele é muito fazedor. Ele é muito fazedor. Resolve problemas. E ele se orgulha de ser fazedor. Ele se orgulha de ser fazedor. É óbvio que o empresário precisa ser fazedor. Mas não tem nada mais perigoso do que um idiota com iniciativa. É verdade. Então não adianta só o cara ser fazedor, esforçado. Ele precisa estar na direção certa. Percebe? Então, nesse caso, tem uma coisa que antecede a execução. É o projeto. Projeto arquitetônico, o engenheiro cuida da execução, mas um arquiteto precisa fazer a arquitetura do projeto. E a arquitetura é o modelo de negócio. Eu costumo falar que, dando um exemplo do agronegócio, que o modelo de negócio é o solo. É o solo. A nossa competência, nossa qualidade técnica, nosso esforço, nossa dedicação, nossa inteligência emocional, nosso pensamento positivo. Tem a galera que gosta do pensamento positivo, não é? Tudo isso é a semente. Tudo isso compõe a semente. Então pensa o seguinte, se eu for pegar uma baita de uma semente de café e tentar plantá-la aqui nesse carpete, ela vai pegar? Não. Mas e se eu for dedicado, ela vai pegar? Não. Mas e se eu tiver pensamento positivo? Também não. Também não. Se eu ficar mentalizando assim, também não. Também não. Cara, se eu for muito dedicado, nada vai fazer essa semente, porque o solo é ruim. Então, um modelo de negócio ruim, o cara pode ser um fera. Pode ser um cara que trabalha igual um camelo, cara dedicado, cara com mentalidade boa. O cara não vai dar certo. Agora, se o modelo for bom, pode ser um nota 6. E eu sei que é difícil isso para o cara perfeccionista. Pode ser um nota 6. Esse cara vai avançar. Agora, se o cara for bom, tecnicamente, se o cara for bom em todas essas outras qualidades e ao mesmo tempo o modelo for bom, aí ele voa. Então, um nota 6 no modelo bom vai mais longe do que um cara fera no modelo ruim.